Olá, eu sou a Clarissa Tadeu, da Cla English for All. Estou aqui com meu companheiro Felipe, da OK Idiomas, e vamos falar um pouquinho mais sobre uma das modalidades da interpretação. Falamos no vídeo anterior, fizemos um curso na semana retrasada e treinamos muito várias práticas, e uma delas é a Sight Translation. Então vamos explicar hoje o que é essa Sight Translation dentro da interpretação. Quer falar um pouquinho, Fê? Posso falar. A Sight Translation, ela é conhecida como tradução à prima vista. Isso significa o quê, claro? Que você faz a tradução lendo um texto. Então você tem o texto projetado em mãos, no idioma, e você lê ele já passando para o idioma alvo que você está traduzindo. A gente vai dar um exemplo daqui a pouco de um tipo de Sight Translation. E onde é mais usado esse tipo de interpretação? Fê, você pode nos explicar um pouquinho onde que podemos usar esse tipo de interpretação? Ele é mais usado em tradução forense. Por exemplo, você está num tribunal e tem que ler a sentença. A sentença sai toda em inglês e o intérprete vai traduzir para um réu brasileiro. E ele lê a sentença em inglês já no português automaticamente. E acontece muito em palestras, que a gente sabe, né? Às vezes é projetado um texto no idioma do palestrante e o intérprete da cabine, olhando para aquele texto, já vai fazendo a tradução para o português ou para o idioma para o qual ele está traduzindo. E além da forense, também às vezes em casamento, quando acontece, por exemplo, um casamento de pessoas que são de fora. Sim. E aí precisa, no caso, até de um tradutor juramentado. Exato. Mas que quando vai ler algum documento, principalmente a questão de juramento, tem que ser feito a Sight Translation, que seria a prima vista. Então, né, é a mesma coisa, mas é como tradução simultânea, interpretação simultânea, que muitos dizem tradução e outros dizem interpretação. Então, a Sight Translation, ou cochicho, e o whispering, ou xoxotagem. Então, para as modalidades, podem haver mais de uma palavra para poder se referir àquela modalidade. Então, como o Felipe já explicou, onde é mais usado a Sight Translation, a gente vai dar um exemplo aqui de como seria uma Sight Translation. Então eu estou com um texto aqui e é como se eu realmente estivesse lendo e traduzindo. Então eu vou fazer um trecho só para realmente ficar claro o que é a Sight Translation. Quando ele viu o jaguar na margem do rio São Lourenço, numa manhã de domingo do dia 13, o empreendedor de turismo Daniel Moura, de 49 anos, deu um grito de alívio no ar que estava com fumaça e disse: "Obrigado, meu Deus." Um dia anterior, ele passou o dia todo no seu barco procurando jaguars. Somente um apareceu no final da expedição e ele estava mancando. E antes do incêndio, nós poderíamos ver um jaguar na primeira curva, num lugar, num trecho do rio, ele afirmou. Bom, como vocês viram, esse foi um exemplo de um trecho de um texto apenas que nós praticamos nesse curso. Então esse texto seria projetado ou fornecido aos intérpretes, pode ser um momento de um vídeo ou algo do tipo, e nós fazemos a tradução automática. Pegamos o texto em inglês, vamos lendo e já passando para o português. Isso é a Sight Translation. E lembrando que muitas vezes não temos o texto. Pode ser que durante o evento surja a necessidade de se fazer a leitura, no caso a tradução, de algum documento e a gente receba o material na hora. Então, o que é muito comum. O que é muito comum. Então, muitas vezes a gente não consegue nem estudar. Então, tem que ser dessa forma mesmo, como eu fiz, às vezes a gente até não sabe o significado de uma determinada palavra, mas a gente tem que entender pelo contexto e continuar. Aí está a importância também do concabinato, né? Então, a gente sempre trabalha em dois,
Então, recebeu o texto, enquanto um vai traduzindo uma parte, o outro já vai fazendo pesquisa de vocabulário e tal. Porque os intérpretes não são perfeitos, né, claro? Nem sempre eles vão saber tudo. Não, a gente estuda, por isso o estudo contínuo, como já falamos no vídeo anterior, e principalmente na interpretação, porque nós temos que saber um pouquinho de tudo. O conhecimento de mundo, que é o world knowledge, que fala-se muito nos cursos, é muito importante para o intérprete. A gente tem que saber sobre atualidades, sobre coisas do nosso país, sobre coisas de outros lugares, sobre cultura, porque a gente pode fazer eventos sobre qualquer tema. Lógico que se você não se sentir confortável para fazer um determinado tema, por exemplo, um congresso de uma área médica, você não é obrigado a fazer. Você faz os eventos de acordo com aquilo que você se sente mais confortável, que é a sua especialidade, digamos assim. Se você acha que é mais fácil falar sobre carros, por exemplo, você tem mais conhecimento, habilidade, talvez seja um engenheiro e se especializou na interpretação. Então, para você vai ser mais fácil. E é assim, muitos intérpretes, por exemplo, são da área médica, às vezes uma enfermeira ou até uma médica que se especializou na interpretação e faz muito a área médica. No caso, no mundo forênsico, também as pessoas são advogados, pessoas que têm um conhecimento de lei muito maior e se especializam nessa área também. E assim por diante. Quer falar mais um pouquinho, Fê? Não, eu acho que é só. Acho que a gente conseguiu trazer o contexto e a explicação do que é a Sight Translation, né? Só fazendo um link, você falou de tradução forense, né? Tradutor juramentado. Nós fizemos um vídeo falando sobre tradução juramentada, tá no YouTube do Klein English for All e da OK Idiomas, com uma tradutora juramentada, Tereza Cristina. Então, se você tem alguma dúvida do que é e para que serve a tradução juramentada, corre lá e dá uma olhadinha. Então, acho que conseguimos, como você falou, atingir o objetivo, explicar um pouquinho. Se você gostou, deixa aqui um comentário e até uma próxima!